Bom, pessoal, boa tarde. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se chega mais gente e começamos em seguida, assim que tiver mais uma outra pessoa. Bom, pessoal, vamos começando a conversa sobre um pouco da física do cotidiano e da física dos esportes. Isso aqui está passando no Zoom também, então presumo que tenha pessoas que estejam lá acompanhando. Então, apesar de o quórum ainda estar baixo aqui pelo Zoom, desculpa, está passando também no YouTube, né? Então deve ter pessoas acompanhando por lá e, embora o quórum aqui no Zoom esteja baixo, eu vou iniciar. Então, pessoal, isso aqui é uma série de 5 palestras sobre a física do cotidiano e a física dos esportes, né? Elas vão ser às terças-feiras, nesse horário, das 4 às 6 da tarde, né? Nas terças-feiras de agosto. Tá? Parte da discussão aqui aparece também nesses 2 blogs que eu escrevi aqui, em Física Enlatada, sobre a física do cotidiano, e Ciências Olímpicas, sobre a física e as ciências das atividades esportivas. E também em 2 livros, um pouco da física do cotidiano e Física e Esportes. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Eu não consigo acompanhar o chat, né? Então, eu vou propor o seguinte: as pessoas que quiserem se manifestar, liguem os seus microfones, né? E falem, né? E participem de uma forma mais ativa das discussões. Então, fiquem à vontade para ligar o microfone quando acharem conveniente, tá? Então, é isso aí. Então, vamos em frente.
Então, antes de começar a discutir os pontos especificamente, eu quero discutir alguma coisa um pouco mais geral, que é como atacar, como enfrentar um problema complexo. Normalmente, a física do dia a dia e a física dos esportes são são problemas bastante que têm muitos ingredientes, problemas bastante trabalhosos, bastante complicados e bastante complexos. Né? Então, se a gente puser todos os ingredientes que tem num problema desse tipo em cima da mesa, a gente vai ter dificuldades. Então, a gente tem uma forma de atacar esse problema, né? Que é essa aqui. Quando um problema é complexo, o melhor é examinar primeiro o que ele tem de essencial, de mais essencial, de mais marcante, né? Antes de colocar todos os ingredientes possíveis. Né? Então, simplifica ao máximo o problema, né? E olhando o que ele tem de essencial. Né? Uma vez feito isso, a gente pode ir incluindo outros detalhes e outras complicações. Né? Com essa estratégia, a gente evita que um problema complexo, com vários ingredientes, vire um problema confuso. E um problema confuso, a gente transformar um problema de física, um problema de qualquer coisa, em um problema confuso, cheio de ingredientes que a gente não sabe qual é mais importante do que o outro, e qual atacar primeiro, etc., é o melhor jeito de não entender o problema. Então, acho que o primeiro ponto é isso aí. Se você tiver um problema complexo para analisar, como é a física do dia a dia ou a física dos esportes, vamos começar primeiro vendo o que ele tem de essencial. Né? E, uma vez visto isso, a gente vai incluindo outros ingredientes que apareçam. Então, e se a gente deixar um problema complicado virar um problema confuso, é uma boa maneira de não conseguir resolver o problema. Tá? Então, essa é uma estratégia. Então, nos assuntos que a gente vai discutir, a gente vai primeiro ver o que tem de essencial em cada problema, em cada situação, né? e tentar entendê-lo e entendê-lo. Outro ponto importante é o seguinte: quando a gente analisa um problema, encontra o que ele tem de mais essencial, a gente começa a resolver o problema, a atacar o problema, fazendo aproximações. Né? Então, essas aproximações elas são muito úteis, porque elas podem indicar se a gente está indo no caminho correto. Feitas as simplificações e obtido alguns resultados aproximados, a gente pode começar a incluir outros aspectos do problema, outros aspectos mais complexos, né? E continuar a atacar o problema. Tá? Então, fazer uma aproximação numérica, uma conta aproximada para resolver um problema, né, não é uma má coisa. Ao contrário, como eu comentei, né, ela pode indicar se a gente está ou não no caminho certo. Então, você pega um problema, faz alguma aproximação, vê o que ele tem de essencial, faz alguns cálculos aproximados e vê o que dá. Se o número bater mais ou menos com a realidade, é uma indicação que pode ser que a gente esteja no caminho certo. Agora, se o número estiver em total desacordo com a realidade, é uma forte indicação de que nós não estamos no caminho certo. Tá? Então, esse é um conjunto das estratégias. Tá? Então, é isso.
Então, deixa eu também dizer uma outra coisa. Nas atividades de divulgação científica que eu tenho feito, né, tanto palestras presenciais ou online, como artigos em várias revistas de divulgação científica, como a Científica América Brasileira e algumas outras mais especializadas ou menos especializadas, a ideia é sempre discutir um problema que, em princípio, a pessoa que está acompanhando, o leitor ou quem está assistindo, tenha condições de analisar de forma crítica, de entender o problema e, eventualmente, de até fazer ela mesma as aproximações que ela entender melhor, né? Então, nesse sentido, é sempre apresentar um problema de tal forma que um nível de problema, um problema elaborado, de tal forma que a pessoa tenha condições de entender, analisar e reproduzir as contas. Não quer dizer que a pessoa deve fazer isso imediatamente. Ela tem potencialmente essa condição, né? Isso é diferente de uma outra forma de divulgação científica bem comum, que é falar desses problemas muito interessantes. Eu vou citar dois aqui que são os mais comuns: a relatividade geral, né? E aí entra na questão do buraco negro e outras coisas, ou então a cosmologia indo lá para o Big Bang, né? Então, essas coisas são dificilmente, mesmo entre os físicos, são poucos aqueles que conseguem entender problemas dessa ordem de magnitude. Alguns deles, como o Big Bang, inclusive, é uma hipótese muito forte, mas, por enquanto, ainda é uma hipótese que está dependendo de alguns resultados para confirmar essa hipótese, né? Então, então, uma palestra, uma conversa, um artigo sobre temas como esse, relatividade geral, Big Bang, ou alguns fenômenos da física quântica, são interessantes, mas o interlocutor, o leitor, a pessoa com quem a gente está falando, tem poucas condições de entender o problema. E daí cai no grande risco de virar um discurso de autoridade, né? Quer dizer, eu acredito naquilo, não porque eu consigo entender o problema, mas porque quem disse aquilo foi aquela pessoa e ela entende o problema, né? Que é o tal do discurso de autoridade. Então, nesse sentido, a divulgação, né, que eu tento fazer é exatamente também para evitar esse tipo de situação, tá? Então, vamos em frente, né? Esses 5 dias, essas 5 terças-feiras de agosto, a gente vai discutir os seguintes problemas. Hoje é a física da corrida de 100 metros rasos, né? Que é aquela corrida, a corrida mais rápida das atividades atléticas, né? Na terça-feira que vem, a gente vai discutir alguns aspectos da ótica do olho humano, inclusive o papel da córnea. Às vezes as pessoas chamam muito atenção para o papel do cristalino, que é aquela lente que a gente tem dentro do olho, que faz o ajuste fino do foco de uma imagem, né? E esquece um pouco a córnea, que é um papel muito importante, que ela é o fator mais importante para pôr as imagens no foco, né? O outro problema interessante do olho humano é a difração da luz na retina, né? E isso é uma coisa que limita a visão de objetos muito longe. O outro aspecto, outro assunto são os tsunamis, né, que são aquelas ondas que formam quando ocorrem maremotos, né? É um outro assunto que a gente vai discutir. E como qualquer onda, o tsunami sofre refração e difração, né? Então, vários dos comportamentos do tsunami têm a ver com refração, né? Outro assunto é esse aqui. Então, uma fórmula bastante comum em física é força é igual a massa vezes aceleração, né? Ora,
Aceleração é variação de velocidade. Se uma pessoa, um ciclista, anda com velocidade constante, sua aceleração é nula. Então, por essa expressão, a gente imaginaria que a força é nula. Não, não, a força não é nula, porque tem o efeito da resistência do ar, o efeito do atrito, não? E aí a gente vai ver, a partir de algumas análises, qual é a máxima velocidade que um ciclista consegue andar. E, inclusive, na palestra de hoje, a gente vai discutir algumas coisas interessantes, que é a maior força que um atleta consegue fazer, no caso, um velocista, a maior potência mecânica que ele consegue produzir, né? E qual é a energia que ele consegue produzir em 10 segundos, que é aproximadamente o tempo que demora a corrida. E, a partir disso, a gente consegue analisar também o comportamento de um ciclista. E o último é um brinquedo, que é o balanço de parque de diversões, né, de criança, né, que ele é um brinquedo intrinsecamente seguro, né? E por mais alto que a criança balance, e assusta muito os pais, adultos, o irmão maior, a irmã maior, né, ainda assim ele é um brinquedo seguro. Né? Ele deixa de ser seguro exatamente quando um adulto assustado segura o banquinho e aí está tudo errado. Então, ele, enquanto a criança está balançando, ele é intrinsecamente seguro. Então, é isso aí. Bom, pessoal, para quem chegou depois, só avisando, quem tiver alguma pergunta a fazer, algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa adicional, por favor, ligue o próprio microfone e fale. Eu não vou conseguir acompanhar o chat, tá? Então, por favor, se manifestem falando mesmo, né? Ô, professor, tudo bem? Oi. Eu tô vendo aqui a palestra, eu tô achando muito legal, mas o pessoal tá falando que não subiu pro Isso. YouTube ainda a Tá, palestra. eu vou pedir para a infraestrutura da Comissão de Extensão do Instituto de Física, que deve ter visto essa mensagem, inclusive, essa observação, né, para ver o que está acontecendo. Tá? Então, obrigado de avisar e a Andrea deve estar nos ouvindo. Opa, desculpa. E espero que ela esteja ouvindo. Tá, sim. E então, vamos ver se eles conseguem superar isso. Então, vamos em frente. Bom, e essa parte eu não consigo fazer nada. Isso aí, quem está cuidando dessa parte é uma infraestrutura do Instituto de Física. Eu nem tenho acesso. Espero que ele seja superado, né? Mas vamos em frente. Então, vai lá, a física dos 100 metros rasos, né? Então, os 100 metros rasos é uma corrida na qual, evidentemente, no início o atleta parte do repouso. Ele está inicialmente parado, né? A hora que dá o sinal, ele sai correndo, né? Com a força toda, vamos usar essa expressão, né? Com o mais rápido que ele consegue. É uma corrida muito rápida, diferente das corridas mais longas, em que o atleta guarda um pouco de energia para a parte final da corrida, né? Então é muito comum ele, por exemplo, na maratona, mas não, na maratona eu não sei, mas nas corridas como a São Silvestre, essa de 3, 4, 5 quilômetros, é muito comum as pessoas guardarem um pouco de energia para o fim. Na física, nos 100 metros rasos, não tem nada disso. Ele sai correndo o mais rápido que der, né? E fazendo a maior força possível que ele consegue fazer. E a curva de velocidade ao longo da corrida é uma coisa mais ou menos assim. Então, no instante de 0 segundos, que é quando começa a prova, né, disparou o cronômetro, o atleta começa a correr, vai aumentando sua velocidade, né, aqui está a velocidade em metros por segundo. Então, 1 segundo depois do início da corrida, ele já está com uma velocidade da ordem de 6 metros por segundo, continua ganhando velocidade, e
chega a uma velocidade máxima da ordem de 11 metros por segundo. Grosso modo, isso aí é parecido com 40 quilômetros por hora. Tá? E talvez algum atleta um pouquinho mais do que isso continua a corrida, continua até acabar por volta de 10 segundos de corrida. Esse é um gráfico genérico, só para ilustrar que o atleta vai aumentando a sua velocidade paulatinamente, atinge um máximo e no fim da prova ele até começa a perder um pouco de velocidade. Tá? Então, a gente vai analisar essa situação. Note que aqui essa curva tem um pouco de irregularidade, que eu fiz de propósito, e vou detalhar isso daqui a pouco, né? Que é o seguinte, o atleta, quando a gente corre, né? Deixa eu pular para cá. Quando a gente corre, né? Parte do tempo a gente está com os dois pés no ar. Né? Então, o que acontece na corrida de 100 metros rasos é que, vou voltar para a transparência anterior, parte do tempo ele tem uma grande aceleração, porque o pé está encostado no chão, ele está empurrando o corpo para frente, mas parte do tempo ele não tem aceleração alguma ou tem até uma desaceleração. Eu vou detalhar isso numa próxima transparência. Então, esse é um detalhe, mas esse exatamente é um detalhe que a gente não vai pôr como ingrediente na primeira análise do problema, porque aí a gente cairia exatamente naquela situação de que vai se incorporando detalhes, e a gente não consegue analisar o todo. Né? Então, daqui a pouco, essa curva meio cheia de irregularidades, ela vai virar uma curva contínua, e vamos deixar esse detalhe para depois, tá? Ou para quem quiser analisar. Nós não vamos analisar, tá? Só lembrando, né, se a gente tiver uma curva velocidade em função do tempo, a área embaixo da curva, aqui eu estou usando uma expressão mais ou menos jargão, né? Quer dizer, a integral da curva em função ao longo do tempo é igual exatamente à distância percorrida. Então, na corrida de 100 metros rasos, né, se a gente calcular, desde que a escala seja adequada, por exemplo, velocidade em metros por segundo e o tempo em segundo, essa área aqui escura, né, mais cinzentada, né, ela é igual a 100 metros. Tá? Então, agora eu vou para aquele detalhe lá daquelas irregularidades. Aquelas irregularidades, é uma lupazinha aqui, né, elas são uma coisa mais ou menos desse tipo. Né? Em alguns períodos, aqui, por exemplo, alguns intervalozinhos de tempo, é quando o pé do atleta ou da atleta está em contato com o chão, empurrando o seu corpo para frente. Né? Então, a pessoa dá um empurrão para trás do corpo e a velocidade aumenta, para trás do chão, desculpa, e a velocidade para a frente aumenta. Né? Quando ela está com os dois pés no ar, né, ela não aumenta mais a velocidade, porque não está em contato com o chão, não tem nada empurrando o corpo dela para frente. Até ao contrário, ela perde um pouco de velocidade por causa da resistência do ar. Né? A resistência do ar para a gente que anda devagar, passeando na calçada, ela é irrelevante, mas quando você está correndo a 10 metros por segundo, que é mais ou menos a velocidade de um atleta, 10 metros por segundo é um vento relativamente forte. É aquele vento que passarinho, a gente olha, ele sai voando para frente, mas anda para trás, porque o vento empurra para trás. Né? É um vento bem forte. É o vento de um carro a 35, 40 km por hora, mais ou menos. Se você puser a mão para fora, você vai ver que a resistência do ar é bem maior. Né? Então, quando a gente está devagar, é irrelevante, mas quando a gente está depressa, essa resistência do ar acaba fazendo com que a pessoa perca velocidade. Então, nesse intervalinho aqui, né, ela está
e naquele também, a pessoa está perdendo velocidade. Tá? Bom, então, mas dentro daquela estratégia de não pôr muitos detalhes no início e pegar só o que o problema tem de essencial, a gente vai deixar esse detalhezinho do sobe e desce da velocidade um pouco de lado, tá? E vamos ver o que a gente tem de essencial naquela curva. Então, essa é a mesma curva de agora a pouco, né? Com a diferença. Então, aqui está a velocidade, aqui está o tempo, né? E isso corresponde à corrida do Bolt, na qual ele bateu o recorde mundial no Japão ou em Berlim, não me lembro mais, né? E com 9,58 segundos para os 10 metros, para os 100 metros, né? E a velocidade dele chegou a passar além dos 12 metros por segundo, né? Que dá um pouquinho mais que 40 quilômetros por hora, né? E essa é a curva típica de uma corrida desse atleta aí. Tá? Então, pessoal, essa é a mesma curva, velocidade, só que não mais em função do tempo, aqui é em função da distância. Essa curva também tem alguma coisa interessante, por exemplo, nos 40 metros, mais ou menos, 50 metros de prova, ele atinge a velocidade máxima e consegue sustentar essa velocidade na segunda metade da prova, né? Só que esse gráfico, velocidade em função do tempo, da distância, ele não é útil para uma análise física da corrida. O melhor é a gente manter aquele gráfico velocidade em função do tempo. Tá? Então, o que a gente pode obter daquela curva V em função do tempo, né, da corrida de 100 metros rasos? Uma das coisas é a aceleração do ou da atleta. Né? Outra é a seguinte: a aceleração é tão maior quanto maior for a força que o atleta empurrar o seu corpo para frente. Né? Então, conhecendo a massa da pessoa, né, e a sua aceleração, eu consigo calcular a força que ela faz contra o chão, empurrando o chão para trás. Então, a partir da análise dessa curva, V em função do tempo, a gente consegue descobrir a aceleração, a força, a potência mecânica que o atleta faz, né, em watts, quantos watts ou quantos quilowatts ele está produzindo, a energia mecânica produzida durante a prova toda, né, quantos joules ele vai produzir durante a corrida, a máxima potência mecânica, né? É interessante que a maior potência mecânica, o gráfico vai mostrar para vocês isso aí, mas há uma potência máxima que o mesmo superatleta não consegue exceder essa potência. Essa potência, só de curiosidade, corresponde a subir um andar de escada em aproximadamente 2 ou 3 segundos. Tá? Esse é o recorde da potência humana. Então, outra coisa interessante é o seguinte: analisando essa corrida de 100 metros rasos, a gente consegue descobrir qual é o trabalho mecânico que uma pessoa consegue fazer, uma pessoa, quer dizer, um superatleta, com uma perna só e um só empurrão. Né? Quer dizer, isso é interessante porque esse valor diz qual vai ser, por exemplo, enfim, o salto em altura, por exemplo, quanto que uma pessoa consegue saltar em altura ou em distância, né? Porque ela, na verdade, uma das coisas que acontece é que antes do salto, a pessoa tem que dar um empurrão para cima, né? Por exemplo, no salto em altura, né? E para atravessar a barra. E esse empurrão exerce um trabalho máximo, né? E é isso aí.
Então, aceleração, né? Lembrando, a aceleração, quando a gente tem um gráfico velocidade em função do tempo, né? A aceleração é a taxa com que a velocidade varia, né? Então, se variou muito a velocidade num intervalo de tempo, a aceleração é grande, né? Se variou pouco, a aceleração é menor. Então, por exemplo, desse ponto aqui, que eu estou apontando com o mouse, para esse ponto aqui, né, houve uma variação de velocidade. Essa variação de velocidade ocorreu num certo intervalo de tempo. Então, essa variação de velocidade dividida pelo intervalo de tempo dá a aceleração média no período. Né? Ou, se a gente quiser mais detalhadamente, aceleração instantânea, a gente faz o seguinte, que eu quero saber qual a aceleração nesse instante aqui de 1 segundo. Né? Então, eu preciso ver qual é a inclinação, quer dizer, qual é o delta V, a variação de velocidade, nesse intervalinho de tempo aqui. Né? Uma maneira de fazer isso é desenhar uma linha tangente à curva de velocidade em função do tempo e calcular esse ΔV, esse ΔT, dividir ΔV por ΔT e a gente tem a aceleração. Então, nesse desenhinho em vermelho, né, se eu dividir essa variação de velocidade por essa variação de tempo, né, eu vou saber a aceleração exatamente naquele instante em que essa linha vermelha é tangente ao gráfico da velocidade. Tá? Então, o que a gente vê é que o gráfico de velocidade em função do tempo ele é mais inclinado exatamente no início da prova, que é quando a aceleração é máxima. Né? A aceleração do atleta ou da atleta é máxima no comecinho da prova. Né? Aí ele consegue ter uma maior aceleração possível. Tá? A partir daí, ele começa a perder a aceleração fica cada vez menor, né? E a gente vai ver por que isso aí. Né? Porque a pergunta óbvia é o seguinte: se você consegue fazer uma aceleração dessa, por que você não mantém essa aceleração durante a prova toda? Né? E a gente vai ver por que isso acontece. Tá? Então, num instante posterior, né, a aceleração, né, que é a inclinação ΔV, ΔT dessa linha vermelha, ela é menor do que no início da prova. Tá? Então, no início, a aceleração é grande variação de velocidade em relação, por unidade de tempo. À medida que vai passando, ela vai tendo uma aceleração menor, né? E quando chega por volta dos 5 ou 6 segundos de corrida, a aceleração é praticamente nula. Tá? Então, o atleta, ele ou ela consegue manter uma aceleração relativamente alta, né, no início da prova, vai diminuindo, e depois de 5 ou 6 segundos, a aceleração é praticamente nula. E isso é a curva de velocidade em função do tempo do Usain Bolt, né, que é o recordista mundial dos 100 metros rasos. Tá? O surpreendente do Bolt é que ele conseguiu manter uma velocidade. Não dá para perceber nesse gráfico, ele tem uma pequena desaceleração no final da prova, mas muito menos do que outros atletas. Só para uma comparação, o Carl Lewis, que em 1988 bateu o recorde de 100 metros rasos, né? Ele é, inclusive, um saltador em distância, né? Porque o salto em distância também depende de velocidade. E acho que é medalhista no salto em distância, embora acho que não seja recordista. E o Bolt, em 2009, né? Eu vou fazer o gráfico aqui, comparando, então, como que variou a velocidade ao longo da prova, né?
para esses dois atletas. Tá? Então, pessoal, aqui talvez, com mais detalhe, é que essa curva está um pouco grosseira, a gente talvez não consiga perceber que ele teve, ou essa curva não permite analisar esse detalhe, a perda de velocidade no final da prova, mas foi muito pequena, comparado com Carl Lewis, que tem claramente uma desaceleração. Depois do sexto segundo, mais ou menos, ele começa a perder velocidade, né? E então, só para fazer essa comparação. Então, vamos agora ver a aceleração e força na horizontal, né? Essa é a força que o atleta faz na horizontal. Isso aqui é o perfil de aceleração do Bolt em 2009, né, em Berlim, e ele foi calculado a partir de, vou voltar um pouco para trás, de uma forma empírica para essa curva aqui, que daqui a pouco eu falo dela. Tá? Mas a aceleração no início da prova foi da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Foi caindo, caindo, caindo. Quando chegou pelo quinto ou sexto segundo, ela ficou até um pouquinho negativa, né? Então, ele teve uma pequena perda de velocidade na parte final da prova. Tá? E, enfim, o instante exatamente que ele cruzou o zero, onde é que está o zero? Aqui está o 1, aqui está o -1, o zero está, sei lá onde, enfim, ele talvez tenha ficado um pouquinho negativo no final da prova. Tá? Então, essa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado no início da prova é aproximadamente igual à aceleração da gravidade, né? Então, significa que ele estava fazendo uma força para empurrar o corpo dele para frente. Por favor, essa é uma força média, lembrando que parte do tempo o pé do atleta não está em contato com o solo, tá? Então não então é uma média do que aconteceu no primeiro ou no segundo passo da corrida dos 100 metros rasos. Essa aceleração é aproximadamente igual à aceleração da gravidade, não? O que significa que a força horizontal feita pelo atleta para empurrar o corpo é da ordem do próprio peso. Então, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, vezes a massa do atleta, é o peso do atleta. E então ele conseguiu fazer uma força na horizontal que, em média, no primeiro e segundo passo, naquele instantezinho inicial da corrida, né, naquele intervalinho inicial da corrida, ele chegou a fazer uma força horizontal igual ao próprio peso. Então, e na medida que o atleta ganha velocidade, a força para acelerar o corpo é reduzida. Tá? Então, uma pergunta, ou repetindo uma pergunta que eu fiz, né? Então, se o atleta consegue fazer uma força horizontal, empurrando o seu corpo para frente, igual o seu peso no início da prova, por que ele não continua fazendo isso durante toda a prova? Veja só, se ele, partindo do repouso, consegue uma aceleração da ordem de 10 metros por segundo ao quadrado, esse azinho 10 metros por segundo ao quadrado, para percorrer uma distância de 100 metros, é só fazer uma continha aqui e a gente conclui que ele conseguiria acabar a prova em 5 segundos. Então, a pergunta pertinente ou impertinente, né, uma pergunta chata, por que você não consegue continuar com essa aceleração a prova toda? A resposta é o seguinte: o que limita um atleta não é a força, não é só a força que ele consegue fazer.
né? A força certamente é um limitante para o Arthur Zanetti, se eu não me engano, que é esse atleta brasileiro das barras, né? Que teve uma participação agora nessa Olimpíada. Ele consegue fazer força numa posição bastante desconfortável, né? Então, para ele, certamente é uma limitação. Mas nos 100 metros rasos, não é a principal limitação. Ela é só a limitação no instantezinho inicial. O que limita mesmo é a potência que o atleta consegue produzir, né? Então, antes de fazer a conta, deixa eu só descrever. Eu consigo, qualquer pessoa adulta que não tenha nenhum problema grave, nem seja muito idoso, consegue subir um andar de escada sem problema nenhum, né? Ou seja, eu consigo produzir uma energia mecânica para tirar o meu corpo de um andar, levar para o andar superior, né? Enfim, sem grande dificuldade, né? E todo mundo que não tenha nenhuma dificuldade de locomoção consegue isso. Só que o problema não é a produção de energia, o problema é a taxa com que você produz energia. Eu consigo fazer isso, mas eu vou demorar vários e vários segundos para subir um andar de escada. Uma pessoa bem idosa, talvez ele demore muitos e muitos segundos para subir um andar de escada. Um super atleta consegue subir o mesmo andar de escada num tempo bem menor. Ou seja, o que entra aqui não é a energia total, mas é a taxa de produção de energia, ou seja, a potência do atleta. Então, o que limita um atleta não é, nem sempre é a capacidade de fazer força, mas a potência, tá? Então, a potência máxima que um atleta produz é por volta do 1 segundo da prova, né? Nesse instante, a velocidade do atleta, de um super atleta, né, é da ordem de 4 metros de 6 metros por segundo, né? E a aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, né? Potência mecânica de uma força é o produto da força pela velocidade, né? Então, para saber a potência que essa pessoa está produzindo, eu preciso saber a força. A força, por sua vez, é massa vezes aceleração. Então, aqui eu ponho a massa do atleta, 4 metros por segundo ao quadrado de aceleração, e aqui a velocidade que ele tem nesse instante, né? Então, para uma pessoa de 80 quilogramas, isso aí seria equivalente a 2 quilowatts, 2.000 watts. Tá? É de quase 2 quilowatts. O Bolt pesa, na prova, né, pesava um pouco mais de 90 quilos. Tá? Não porque ele era gordo, mas os 90 quilos dele eram de músculo, né? Então, claro que não os 90, mas vamos dizer assim, o excesso de peso dele era músculo. Então, então é isso aí, né? Nesse instante de 1 segundo, um atleta correndo a 6 metros por segundo, ainda mantendo uma aceleração relativamente alta, né, 4 metros por segundo ao quadrado, a potência produzida é de 2 quilowatts. Né? Então, só para ter uma ideia, 2 quilowatts é uma pessoa de 70 quilogramas subir um lance de escada de uma casa, de um apartamento, que é da ordem de 3 metros, um desnível, né, de um andar para o outro, né? Então, o ganho de energia potencial, né, é massa, como é que é? mgh, é massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, 70 quilogramas vezes 3 metros, vezes a aceleração da gravidade, né, a gente descobre que 2.000 watts
corresponde a subir um lance de escada em 1 segundo. Né? Ou seja, a potência máxima de um superatleta é correspondente a subir um lance de escada em 1 segundo. Tá? Então, potência é mgh, massa vezes aceleração da gravidade vezes a altura, dividido pelo tempo, né? E com esses valores numéricos aqui, a gente... Aqui eu pus 70 quilogramas, aqui eu pus 60 quilogramas, mas, enfim, é irrelevante. Não muda muito o raciocínio, né? Então, uma pessoa de 60 quilogramas subindo 3 metros de lance e, em 1 segundo, produz 1.800 watts. Tá? Então, para fazer uma análise um pouco mais detalhada, voltar aqui. Isso aqui a gente fez uma análise simples, né? Com essa situação, a partir dessa situação, mas para uma análise um pouco mais detalhada, né? É bom a gente ter uma expressão também mais detalhada para ver em função do tempo, para simplificar um pouco a conta. Isso aqui é um trabalho meu e de um colega do IFT, da Unesp, aqui de São Paulo, né? Na época que o Bolt bateu o recorde dele. Né? Uma expressão adequada é isso aqui. Tá? Eu não vou detalhar aqui, mas é a velocidade em unidade do sistema internacional, então a velocidade é em metros por segundo, o tempo em segundo, né? E a expressão é isso aí. A velocidade, aquele gráfico lá da velocidade em função do tempo, é bem descrita por essa expressão. Tá? E está aqui. Então, aquele gráfico de V em função do tempo para o Bolt, né, pode ser descrita adequadamente por uma fórmula desse tipo. A vantagem da gente ter uma expressão para velocidade em função do tempo é que a gente pode fazer algumas contas, como, por exemplo, calcular aceleração, potência e tudo mais ao longo da prova. Tá? Então, potência. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer a conta usando essa expressão de velocidade em função do tempo, tá? Para o Bolt, né, que é uma pessoa de 94 quilos no dia da prova. Né? Então, para acelerar o corpo, potência, repetindo, é força vezes velocidade, massa do Bolt, 94 quilos, velocidade daquela formulinha e a aceleração também calculada a partir daquela formulinha. Eu não vou detalhar, mas a aceleração é derivada da velocidade em função do tempo. Né? E aqui está a potência produzida pelo Bolt para acelerar o seu corpo. Tá? Acelerar para frente, horizontalmente. Então, vejam só, no iniciozinho da prova, né, a potência era muito baixa, era nula, na verdade, porque a velocidade era nula. Potência inclui o produto da velocidade pela aceleração. No início da prova, embora a aceleração fosse bem alta, era aquele 10 metros por segundo ao quadrado que a gente viu, a velocidade era nula. Então, a potência era nula. À medida que vai aumentando a velocidade e ainda com alguma aceleração, a potência vai aumentando, atingiu um máximo da ordem de 2.300 watts, 2.200 watts. Aqui é por volta de um pouco menos que 1 segundo, não? Difícil ver com detalhe, né? Mas um pouco menos de 1 segundo. E a velocidade vai aumentando, mas a aceleração vai diminuindo. Lembram do gráfico que eu mostrei agora há pouco, da aceleração diminuindo com o tempo? Né? Então, embora a velocidade vá aumentando, cada vez mais devagar, a aceleração vai diminuindo, né? E a potência mecânica vai diminuindo, 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 até cair para praticamente zero depois dos 6 segundos. Tá?
Depois dos 5, 6 segundos, ou um pouquinho mais, a aceleração que o Bolt conseguia imprimir para o seu corpo para a frente era praticamente nula. Tá? Então, essa é a aceleração para acelerar o corpo, MAV. Além disso, ele precisa gastar energia ou produzir potência, né, por outras duas razões. Mas antes disso, só observar o seguinte: notem que mesmo um cara super forte e enorme, né, enfim, o maior velocista que jamais se viu, pelo menos jamais se mediu na Terra, ele consegue manter uma potência acima de 2 quilowatts durante um períodozinho de 1 segundo. Então, enfim, é uma pessoa que conseguiria subir um lance de escada em 1 segundo, mas só um lance de escada. Né? O lance de escada seguinte, ele não conseguiria mais manter a mesma potência. Né? E aí ele iria perdendo velocidade, subindo escada cada vez mais devagar. Tá? A segunda outra coisa que exige energia de um atleta, ou potência de um atleta, é para arrastar o ar na frente dele. No nosso dia a dia, a gente não percebe quando arrasta o ar, né? Porque a gente está relativamente devagar. Agora, quando você está a uma velocidade muito, muito alta, né, aí a resistência do ar não é mais desprezível. Tá? Existe uma expressão empírica para o arrasto do ar, né, que é a seguinte, né? Inclusive, quem gosta de carros de corrida ou coisas assim, para vencer o ar, atravessando o ar com uma velocidade V, uma coisa que tem uma área frontal. A área frontal é a área que arrasta o ar na frente dele, o ar com essa densidade aqui, que eu chamei de ρ, a força que ele precisa fazer é uma expressão desse tipo. Depende da densidade do ar, da área e da velocidade. Esse fator C aqui é o chamado coeficiente de arrasto. Né? Esse coeficiente de arrasto é aquele que os carros de corrida, às vezes aparece aí nas reportagens de jornal sobre carros de corrida, qual é o coeficiente de arrasto do carro, né? E que é um fator que depende da forma do veículo, da forma da coisa que atravessa o ar. Tá? Então, eu vou dar uma esboçada rápida de como é que seria uma espécie de dedução dessa fórmula, né? Da onde saiu essa fórmula, né? Que é a seguinte: quando a gente atravessa um fluido, né? Por exemplo, o ar ou a água, o que você precisa fazer é empurrar o ar ou a água que está na sua frente, né? E, portanto, eu preciso dar velocidade para ele. Né? Então, ao atravessar o ar, se eu estiver correndo no ar, né, eu preciso empurrar a massa de ar que está na minha frente, né, com a velocidade que eu estou. Né? Você vai empurrando o ar da frente. Né? A forma aerodinâmica detalhada, que depende se é uma coisa curva, uma placa plana, etc., né, é o tal do coeficiente de arrasto, que é uma coisa empírica. Mas se a gente imaginar uma placa plana bem grande empurrando o ar, né, essa seria a expressão. Né? Você está pegando a massa de ar e dando para ela uma velocidade igual à sua velocidade, V. A massa do ar que está sendo empurrada é o seguinte: é a área frontal da pessoa, em um certo intervalo de tempo, é pela distância que ele arrastou o ar, vezes a densidade do ar. Né? A vezes a distância é o volume, vezes a densidade é a massa. Né? E, como o trabalho é força vezes distância,
e esse trabalho virou energia cinética do ar, né? Esse é um meio de mv2, né? Então, a força é massa, m vezes d vezes ρ, né? O d eu vou dividir pelo tempo, que vai entrar a velocidade, e a formulinha fica essa aqui. Tá? Eu não vou detalhar essa dedução, não, mas a dedução é mais ou menos esse o caminho. A diferença é que as coisas que arrastam o ar, diferente da conta que foi feita aqui, não é uma placa plana empurrando o ar. É um carro que tem uma certa forma aerodinâmica, um atleta que também não é uma placa plana, etc. Daí que aparece aquele coeficiente de arrasto. Não? E para uma pessoa, um corredor, um ciclista, é mais ou menos 0,5. Então, a força para arrastar o ar é essa aqui, né? E a área de 1 metro quadrado, a área frontal de uma pessoa de pé é mais ou menos 1 metro quadrado, né? E aqui está a curva de potência. Né? No início da prova, como a velocidade é baixa, né? É zero, na verdade, a potência é zero, vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando ele atinge lá a velocidade máxima, ele chega a gastar 400 watts ou 500, 400 e poucos watts só para arrastar o ar. Tá? A outra coisa que exige trabalho de um atleta é que quando ele corre, o centro de massa dele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Quando aquele desenho animado que eu passei no início, uma pessoa correndo, na medida em que ele tira os dois pés do chão, o centro de massa está mais elevado. Depois, quando encosta um pé no chão, o centro de massa baixou, daí ele dá um empurrão e vai fazendo assim. Então, na medida em que ele corre, o centro de massa sobe e desce. Né? O Bolt deu 41 passadas nos 100 metros, logo, entre um passo e outro, decorreu 0,25 segundos aproximadamente, né? Para dar os 40 e poucos passos em 10 segundos. Né? Desses 0,25 segundos, grosso modo, metade do tempo o centro de massa dele estava subindo e metade do tempo estava descendo. Né? Como a aceleração da gravidade a gente conhece, em 0,125 segundos, o centro de massa desce 8 centímetros. Então, é essa a situação. Então, a cada vez que o Bolt dava um passo, o centro de massa subia, quando os dois pés estavam no ar, e descia, subia e descia. Né? E da ordem de 8 centímetros. Tá? Como ele fazia isso numa taxa de um passo a cada 0,25 segundos, né? Uma continha simples mostra que ele produziu uma potência média da ordem de 300 watts para fazer isso. Tá? Então, outra coisa que consumiu energia dos velocistas é o sobe e desce do centro de massa. Tá? De fato, a gente tem um pouco de elasticidade nos tendões e músculos. Né? Então, não custa exatamente 300 watts, que é parte da energia armazenada na forma elástica. Então, um palpite muito aproximado e dentro daquele espírito que eu comentei no início. Vamos simplificar o problema, né? E deixar o detalhe para depois. A potência do sobe e desce do corpo deve ser da ordem, talvez, uns 200 watts. E é essa a situação. Essa curva aqui que eu estou apontando é para acelerar o corpo. Essa que começa no zero e vai até perto do 500 watts é para arrastar o ar. E essa aqui por volta de 200 watts, uma contínua, constante ao longo do tempo, é o sobe e desce do corpo. E a curva grossa é a potência mecânica total produzida pelo atleta. Então, é isso aí. O atleta produziu uma potência mecânica máxima da ordem de 2.500 watts, um pouco mais, né? E
na parte final da corrida, ele não conseguia mais acelerar o corpo e toda a potência que ele produzia era para arrastar o ar ou para o sobe e desce do centro de massa. Então, algumas coisas interessantes são as seguintes. Então, vamos ver algumas coisas interessantes. Energia total produzida e potência média. A energia total produzida na corrida, né, é da ordem de 10 mil joules, 10 quilojoules. Né? Essa é a energia que o atleta conseguiu produzir nos 10 segundos. Né? A potência máxima é aqueles um pouco mais que 2.500 watts, ou 2,5 quilowatts, mas que durou 1 segundo. Ou acima de 2 kW, não passou de 1 segundo, ou não passou muito de 1 segundo. Né? Então, um superatleta consegue produzir uma potência mecânica máxima de 2,5 kW, mas por muito pouco tempo. A potência média na prova toda foi de 1 kW, de 1 kW, né? São 10 kilojoules em 10 segundos, então dá 1 kW, né? E 10 quilojoules, né, que é a energia mecânica total produzida, equivale a subir 3 andares de um prédio de apartamento, 3 andares normais de um prédio de apartamento residencial. Né? Os andares são da ordem de 3 metros, mais ou menos. Então, é isso aí. Né? Certamente nenhum de nós consegue subir 3 andares em 10 segundos, né? A menos que tenha algum velocista aqui participando. Né? Mas, a menos que tenha um velocista, ninguém consegue isso aí. Se alguém conseguir, inscreva-se numa prova de 100 metros rasos, que certamente o seu desempenho vai ser excelente. E a potência máxima, da ordem de 2,5 kW, é uma pessoa de 80 quilos subir um andar em 1 segundo. Aí é aquela história, só realmente um super velocista consegue isso. Então, essa energia e potência máxima, energia total produzida, são essas informações aqui, né, que a gente tira da análise dos 100 metros rasos. Eu vou só aproveitar o seguinte: 100 metros rasos é uma prova que demora 10 segundos. Essas provas super curtas, a gente tem os 100 metros rasos, os saltos também são provas que demoram, desde que inicia a corrida até completar o salto em altura, em distância, com vara, sem vara, também 5, 6, 7 segundos, 8 segundos, dependendo da prova. Os arremessos também, o arremesso de martelo, é uma coisa que demora também alguns poucos segundos. Esse intervalo de tempo de poucos segundos é aquele em que os atletas usam a energia acumulada no músculo na forma de ATP, adenosina trifosfato, né? Que é a energia armazenada no músculo. Né? Ele nem precisa respirar naqueles 100 metros rasos. Ou seja, não está na situação aeróbia ou aeróbica. Né? Ele simplesmente gastou a energia que tinha lá armazenado nos músculos na forma de ATP, né? Que dura aí alguns 5 ou 10 segundos. Tá? Então, algumas dessas características a gente vai encontrar também em outras atividades físicas, como lançamento de peso, martelo, saltos em altura e distância. Né? Outra coisa interessante é a seguinte: qual é a energia máxima que a gente consegue, Bolt, que o Bolt consegue com um empurrão com uma única perna? Né? Isso é interessante para analisar os saltos
vários saltos, inclusive o salto em altura, o salto em distância. Né? Qual a energia que você consegue produzir com um empurrão com uma única perna? Então, vou fazer algumas estimativas. Né? Veja só, logo que começa... Ah, não, desculpa. Isso. Naquele instante, não sei se vocês lembram, quando a velocidade é da ordem de 6 metros por segundo, 5 ou 6 metros por segundo, é a potência máxima. Em 5, 6 metros por segundo, ele daria, eu acho que um passo, né? Deixa eu fazer a conta aqui. É isso. Não, desculpa. De novo. No instante t igual a 0,8 segundos da corrida, né, ali por volta de 1 segundo da corrida, a potência máxima mecânica produzida pelo atleta é um pouco mais que 2.500 watts, ou 2,5, 2,6 quilowatts. Né? Essa potência, né, é produzida com um empurrão que o atleta dá no chão para a frente. A gente já fez a conta que nos 40 passos que ele dá na corrida de 100 metros rasos, né, e esses passos são dados na taxa de 1 a cada 0,25 segundos. Então, veja o resultado, o raciocínio. A cada 0,25 segundos, o atleta dá um passo. Se ele produz 2,6 quilowatts, né, então se eu pegar 2.600 watts e multiplicar por 0,5 segundos, se eu acertei a conta, isso dá 650 joules. Então, vejam só, a potência máxima que ele produz é 2,6 quilowatts. Nessa produção de potência que ele faz empurrando o corpo para frente com a perna, ele faz isso a cada 0,25 segundos. Então, multiplicando a potência máxima pelo tempo, eu vou concluir que ele produz, nesse empurrão, né, no empurrão mais forte que ele dá na prova, que é aquele com maior potência, ele produz 650 joules. Então, um empurrão com toda a força vai produzir 650 joules. Então, esse é o maior trabalho que um atleta do tipo velocista ou arremessador de martelo, que é outro que usa a perna para fazer o trabalho mecânico, né, consegue fazer com uma única perna e um só empurrão. Né? Então, esse é o super empurrão. Né? Quer dizer, um super atleta do tipo empurrador, seja o empurrador do próprio corpo, acelerando o corpo, no caso do velocista, seja o empurrador, no caso do arremesso de martelo, ou seja também um ciclista, né? Um ciclista velocista, eles conseguem produzir num empurrão só 600 e poucos joules. Né? Não fundistas. Né? Fundistas, aquele cara que corre 5, 10, 20 quilômetros ou maratona, eles não são fortes. Ao contrário, se você tiver uma fotografia de um fundista do lado do maratonista, de um velocista, você vai ver que o fundista, o cara que corre maratona, a pessoa que corre maratona, ela normalmente é uma pessoa magra, né, com pouquíssima gordura no corpo, né, e com excelente sistema circulatório, porque o que ele tem que fazer é ter uma boa oxigenação das células do corpo. Né? Então, ele tem que ter um excelente sistema circulatório. Tipicamente, também um fundista é uma pessoa um pouco mais velha do que o velocista. Os velocistas são normalmente mais jovens, né? Porque o que o velocista tem que ter é músculo, muito músculo. Né? Então, voltando, um fundista, uma pessoa que corra maratona, São Silvestre ou provas longas, não consegue produzir essa energia calculada aqui em cima, de 650 joules, com uma perna só, num empurrão só. Tá? Isso é típico mesmo de pessoas
com perfil de velocista, arremessador de martelo, ciclistas, nadadores de tempo curto, né? 100 metros, nadador especializado em 100 metros, né? E assim por diante. Então, pessoal, esses 650 joules que eu estimei aqui, eu fiz calculando a potência máxima que ele produz e multipliquei pelo tempo de uma passada que o atleta dá. A gente pode estimar isso aí de outras maneiras, né? Então, outro jeito de estimar é, após o primeiro empurrão, logo na largada, depois do primeiro passo, o atleta já está a 3,5 metros por segundo. Quer dizer, então, o primeiro empurrão que o atleta dá, que é o mais forte deles, né, é 3,5 metros por segundo. Bom, se ele estava parado e ganhou 3,5 metros por segundo de velocidade, a energia cinética, um meio de MV2, né, levando em conta a massa do Bolt, ou de um velocista, né, dá da ordem de 550 joules. Não é muito diferente dos 650 joules que a gente calculou agora há pouco. Eu só fiz isso para ilustrar aquele raciocínio no início, que é o seguinte: façam uma aproximação. A aproximação deve dar uma ideia mais ou menos razoável do que você quer. No caso aqui, a energia produzida por um empurrão só, né? Outra maneira também, né? O Bolt, nos 2 segundos de corrida, estava a 10 metros por segundo. A energia total produzida nesse intervalo foi de novo, meio de MV2, 4.200 joules. Ele deu 8 passos, então se ele conseguiu 4.800 joules, dando 8 passos, fazendo a conta, cada passo daria 525 joules. Enfim, a energia produzida com empurrão só com uma perna é alguma coisa da ordem de 525, 550 ou 650 joules, tá? Para quem gosta de fazer conta, né, pode brincar o seguinte: existe uma atividade não olímpica, né, acho que não faz parte de nenhuma atividade considerada oficialmente por federações e confederações, que é o salto parado, salto em altura parada. A pessoa fica parada e dá um pulo de altura, né, e sobe em cima de uma mesa ou em cima de alguma coisa, né? E aí é com 2 pernas, né? Quando você faz isso é com 2 pernas, né? Então você pode usar um número da ordem disso aqui, 500 ou 600 joules, 550 a 600 joules, né? A 650 joules, e estimar essa energia dada por uma perna. Se a pessoa pula se empurrando para cima com as 2 pernas, é o dobro dessa energia, e ver o que acontece, qual a altura que ele consegue subir, tá? Então é isso, né? Um resumão, né? A potência mecânica máxima é 2,5 kW na corrida de 100 metros rasos, com uma média nos 10 segundos de 1 kW, a força máxima da ordem de grandeza de 1.000 newtons, que são os 94 quilos do Bolt, ou do atleta, vezes a aceleração da gravidade, dá cerca de 1.000 newtons, né? A máxima energia produzida com empurrão da ordem de 600 joules, e é isso aí, tá? Bom, pessoal, continua valendo. Quem tiver algum comentário, alguma observação, alguma dúvida, por favor, se manifeste, né? Só tem mais 2 transparências. A gente tem até às 6 horas aqui, se tiver discussão, a gente pode ficar um pouco mais, né? O seguinte: a potência média, vamos ver aqui, potência média em 10 segundos é da ordem de 1 kW.
Então, se você pegar um superatleta especializado em atividade de curta duração com a perna, né, seja nadador, ciclista, nadador tem o braço também, né, mas ciclista ou velocista, né, ele consegue produzir 1 kW durante 10 segundos. Ele não consegue continuar produzindo 1 kW mais tempo do que isso. Então, o gráfico que eu vou mostrar em seguida é quanto de potência uma pessoa consegue produzir em função do tempo que ele permanece agindo. Né? E está aqui. Então, isso é um gráfico, aqui a potência produzida em função do tempo que dura a atividade. Então, a potência aqui está em escala logarítmica, né? 10 elevado a 1 segundos, aqui o eixo horizontal em segundos, 10 segundos, seguindo aqui 10 segundos, um homem consegue produzir da ordem de 1 kW, uma mulher superatleta, um pouco menos, da ordem de 800 watts. Né? Agora, se a atividade física dura 100 segundos, cerca de 2 minutos, as potências produzidas já caem para alguma coisa perto de 500 a 600 watts, em média. E se dura mais tempo, 1.000 segundos, aqui é mais ou menos 1 hora, né? 3.000 segundos por aqui, a potência mecânica já é um pouco menor. Tá? Então, por tempos curtíssimos, 1 ou 2 segundos, as pessoas conseguem produzir 2 kW, um pouco mais, ou 1,6 kW, no caso de mulher, então alguma coisa da ordem de 1.500 a 2.000 e poucos watts, né? Se a duração da atividade é muito, muito curta, arremesso de martelo, a largada nos 100 metros rasos, né? E algumas coisas parecidas. Já com uma atividade de 10 segundos, o que a gente consegue, o que esses atletas conseguem, essas atletas conseguem, é alguma coisa da ordem de 800 watts a 1 kW. Um liquidificador doméstico grande é da ordem de 700 watts. Tá? Então, o superatleta consegue, se você quiser trocar o seu liquidificador por um superatleta, você consegue bater alguma coisa durante 20 segundos, se for uma mulher, sei lá, uns 50 segundos, se for um homem. Né? Então, se você quiser trocar o seu liquidificador por uma pessoa, o elétrico, né, por uma pessoa, dá para bater alguma coisa durante 20, 30, 40, 50 segundos. Tá? Mais que isso não dá. Você precisa trocar de atleta. Então, se quiser fazer uma vitamina que demora alguns minutos batendo, né, então você precisa ter alguns atletas fazendo o liquidificador rodar. Né? Então é isso, pessoal. Quem se interessar por ciências das atividades físicas, existe essa publicação, a Revista da Biologia, né, chama o nome da revista, número 11, volume 11, número 1, de janeiro de 2014. Né, ela é aberta na internet e ela é voltada a atividades físicas e tem autores de várias áreas. Além de físicos, tem biólogos, médico, professor de educação física, que mais tinha? Enfim, tinha profissionais de várias áreas, né? São artigos de divulgação, né? Sobre atividade física e ciências, né? E vários aspectos diferentes da ciência. Né? É a revista Biologia, número 11, 1, né? Que é aberta e fácil de achar. Pessoal, é isso aí. Né? E se alguém quiser fazer algum comentário. Professor,
Uma Oi. dúvida que eu fiquei na apresentação. Tipo, você tinha mostrado o gráfico do Bolt e ele atinge, tipo, a velocidade máxima bem perto do fim da prova, que era 12 metros por segundo, mas no outro gráfico de potência, os atletas, eles perdem potência no final da prova. Como que, tipo, isso é possível, assim? É que, tipo, não era Ah, para não, então, ele perder exatamente. velocidade. Então vamos voltar lá, né? Vamos voltar lá. Aqui, né? Está aqui, né? Então, a potência é essa potência mecânica, né? Vou pegar só a de acelerar o corpo, tá? Porque as outras duas são relativamente pequenas. Então, a sua pergunta podia se referir só também à de acelerar o corpo, né? É o produto da massa vezes velocidade vezes aceleração. Quer dizer, potência é força vezes velocidade. Força é massa vezes aceleração. Então, o que acontece? No início da prova, a potência é pequena porque a velocidade é pequena. Embora a aceleração seja grande, a velocidade é pequena. Ela vai aumentando por volta de 0,8 segundos. 0,8 segundo é aquela em que a velocidade é 6 metros por segundo e a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. É o momento de maior potência. A partir daí, o que acontece? A velocidade continua aumentando, né? Ela continua aumentando, mas mais lentamente. Então, a aceleração é cada vez menor. Então, a partir desse ponto aqui, a aceleração começa a diminuir já no início da prova. O que acontece é que, embora a velocidade ainda aumente um pouquinho, a aceleração cai muito. Vou voltar lá atrás para ver isso aqui. Cadê? Segundinho, por favor. Aqui. Então, de novo, a aceleração é muito alta no início da prova, mas à medida que o tempo passa, ela vai ficando cada vez mais menor. Embora ele ainda esteja ganhando velocidade, ele está ganhando velocidade a uma taxa cada vez menor, né? Então, isso faz com que a potência seja menor, porque a potência é o produto da massa vezes velocidade. De massa vezes aceleração vezes velocidade. A velocidade aumenta, mas a aceleração diminui. E a combinação dos dois efeitos faz com que a potência caia a partir de 0,8 segundos. Então, ela é nula, a potência. No início da prova é nula, porque a velocidade é nula. No final da prova é nula, porque a aceleração é nula. E, ao longo da prova, ela atinge o máximo e depois cai. Tá? Não sei se satisfez a resposta. Ah, não, satisfez muito. Eu tinha ficado com dúvida, que eu fiquei um pouco perdido, mas entendi. Então, a partir do momento que ele para de acelerar, ele para de ter aquele gasto, né, que ele tinha. Ele para de produzir Isso. energia para acelerar o corpo. Ele vai gastar ainda um pouco para arrastar o ar e para o sobe e desce do corpo, mas para acelerar, não mais. Está vendo esse grafiquinho aqui? Né? No início da prova, aqui é o curva preta é a velocidade, tá? No início da prova, a inclinação dessa linha vermelha é a aceleração. A aceleração é grande, mas a velocidade é pequena. Conforme o tempo passa, a aceleração continua positiva, mas muito pequenininha. Essa curva é pouco inclinada, essa linha vermelha é pouco inclinada, embora a velocidade seja alta. Tá? Alguma outra questão, pessoal? Ninguém? Bom, pessoal, então é isso aí, né? Deixa eu ir lá para o fim. Como é que eu faço para isso andar rápido? Agora deu tudo errado. Tá bom, pessoal. Então é isso aí. Se não tiver mais nenhuma questão, tá bom. Então a gente fica por aqui e
terça-feira que vem, às 4 horas também, a gente discute a questão da ótica do olho humano, tá? Então é isso, pessoal. Então, até terça-feira.